E aí, pessoal, como vocês estão? Bom, nós esperamos que vocês estejam bem, levando em conta a situação atual no momento. Bom, como hoje nós estamos aqui para outro episódio desse podcast, Bate-Papo entre Fianos, e hoje nós vamos conversar e debater um pouquinho sobre dois jogos muito interessantes, que são eles Sociedade Nagô, o início, e Sociedade Nagô, o resgate. Bom, como sempre, essa duplinha aqui é composta por eu, Edilson, e minha amiga Shailane. Olá, gente, tudo bom? Então, hoje nós iremos debater sobre dois aplicativos que, na verdade, são divididos em duas partes. Como a Edilson já falou, que é a Sociedade Nagô, o início, e a Sociedade Nagô, o resgate. Esse aplicativo ele é gamificado e tem como tema principal a revolta dos malês. E esse jogo ele alterna tanto entre um mundo virtual quanto tarefas do mundo real. E ele é financiado pela Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura e tem como parceria a Labrasoft, que é um grupo de pesquisa do IFBA. O foco principal desse jogo é trazer um conteúdo histórico da Revolta dos Malês de forma mais aprofundada possível, tendo um suporte pedagógico e lúdico. E esse fator lúdico inclui minigames, mistérios, desafios, tarefas, como já falei, né, que envolvem tarefas do mundo real, onde você pode emitir as suas opiniões, ilustrar e escrever textos. E vamos agora falar um pouco mais sobre o que nós aprendemos ao jogarmos esse jogo, né? Porque, como já falei, o intuito desse jogo é ensinar de forma mais aprofundada possível sobre toda a revolta dos malês, como aconteceu, qual foi o seu desfecho. E vou perguntar agora para o meu amigo Edilson o que ele pode notar em relação aos princípios da revolta. Bom, jogando esse jogo, eu pude compreender que a revolta dos malês, ela veio a maioria dos integrantes eram africanos escravizados, africanos muçulmanos de origem iorubá. Porém, haviam também outros africanos escravizados outros escravos que estavam lutando por liberdade, porque a luta não era somente pelos africanos muçulmanos. É, a ideia era criar um Estado Islâmico no estado da Bahia, tomando o controle, criando além do Estado Islâmico, um califado malê. Bom, eles tinham como líder o Arruma, eu acho que é assim a pronúncia, que também era chamado de O Maioral. Bom, essa revolta aconteceu no dia 25 de janeiro de 1835 e durou 3 horas. Porém, foi uma revolta que marcou muito a história. Mas, Shelane, para você, depois de ter jogado o jogo, o que você percebeu da organização? Como foi que eles organizaram essa revolta? Bom, pelo que eu pude entender a partir desse jogo, a revolta teve a participação de 600 africanos escravizados e os seus líderes. E eles tinham o objetivo, eles combinaram para que ela acontecesse no final do Ramadã. Para quem não sabe, Ramadã é o mês sagrado para os muçulmanos. A gente tem, hoje em dia, a gente guarda, normalmente os evangélicos guardam um sábado, e tem um sábado como um dia sagrado. E para eles, o mês de janeiro, que é o mês sagrado para os muçulmanos, também chamado de Ramadã. E essa revolta ficou marcada exatamente para o dia para a festa da Noite da Glória, que é um momento em que o Corão ele foi revelado para Maomé, que é o profeta do islamismo. E apesar deles terem feito toda essa organização e planejarem tudo isso, toda essa trama havia sido denunciada. Então, todo esse planejamento foi por água abaixo. E eles se organizaram também com suas vestimentas, né? Que eles foram meio que identificados com abadá branco, que é um traje típico dos muçulmanos.
Além disso, muitos deles utilizavam amuletos com passagens do Corão escritas em árabe, que para eles isso os protegiam seus corpos. Foi basicamente isso que eu entendi das suas organizações em relação a essa revolta. E aí, Edilson, me fala um pouco sobre como foi toda essa batalha. Bom, eles tinham como o local de organização a casa de Manuel Califante, que ficava na ladeira da Praça 2, e ali era que aconteciam as reuniões para essa organização. Uma coisa boa para acrescentar foi que na organização a participação feminina não foi muito dentro da batalha, mas elas participaram levando informações entre os líderes e os mestres, também levando alimentos, porque chegava o fim do Ramadã e no Ramadã é um mês de jejum, então eles estavam no final desse mês, então eles estavam prestes a fazer o desejum. E, além disso, elas faziam esse transporte dos amuletos, informações e alimentos entre os guerreiros e os participantes da revolta. É, a batalha estava para ser prevista para começar na manhã do dia. Porém, saiu um pouco dos planos, pois houve delatores, como são o exemplo de Domingos Fortunado, Guilhermina e Sabina da Cruz. Esses delatores criaram essa corrente de rumores que acabou chegando aos ouvidos do. Acabou chegando nos ouvidos dos juízes da paz. E eles automaticamente contrataram o chefe da polícia e o presidente da província. Nesse momento, as patrulhas se intensificaram. A proteção dentro dos quartéis também. E foi criado, basicamente todos, a polícia foi alertada e foi criada essa medida de contra-ataque. Como não começou no dia, na manhã, pois uma patrulha chegou na casa de Manuel Califante e lá conseguiu ver a reunião secreta. Então eles tiveram que adiantar os planos para a noite da festa da Nossa Senhora da Guia. Eles escolheram esse dia 25, porque era o dia da festa da Nossa Senhora da Guia. Então, todo mundo ia estar com atenção na festa, a polícia ia estar com atenção para evitar problemas na festa, e aí seria um momento perfeito para a rebelião, essa revolta. Então, dentro dessa primeira batalha, foi na casa de Manuel Califante. Daí, vários grupos se espalharam e continuaram seguindo a revolta. Alguns foram para a cadeia pública, que para libertar alguns presos, como foi o caso do Pacífico, e pegar armamento para a revolta, porém não foram bem sucedidos, pois a todo momento que eles iam na revolta, as patrulhas e os policiais estavam em maior número e o armamento de fogo, o que dava uma grande desvantagem. Eles seguiram entre os bairros, tentando esses ataques, até que no fim eles desceram a ladeira do Pelourinho, indo para a Cidade Baixa, e chegaram até Água de Meninos, onde foi o local da última batalha, onde aconteceu mortes, e acabou que ali foi o último lugar a última batalha, onde aconteceu muitas mortes, e acabou que os policiais acabaram vencendo. Mas, Kelane, no geral, qual foi o desfecho final dessa revolta? Pelo jogo, o que foi que aconteceu no final? Então, como você já falou, apesar desse planejamento todo que eles fizeram, eles foram denunciados e os combates que ocorreram rapidamente, né, pelas ruas de Salvador, acabaram resultando na morte de 70 desses africanos escravizados que estavam envolvidos e em 9 mortes nas forças que lutaram contra esses africanos.
E a última batalha aconteceu em um local chamado Água dos Meninos. E muitos dos africanos acabaram morrendo afogados, né? Porque eles queriam fugir pelo mar, acabaram morrendo afogados. Outros foram condenados à morte. 4 dos líderes foram condenados à morte. E até um líder chamado Pacífico Licutan, ele foi condenado a 1.200 chibatadas. Então foram, assim, condenações bem cruéis. Outros desses 600 africanos que participaram da revolta foram deportados de volta para a África. E, por fim, a revolta de Malásia acabou fracassando. Mas, caso eles ganhassem, eles fossem vitoriosos com essa revolta, um dos objetivos deles era implantar, meio que instalar uma autoridade muçulmana num poder de Salvador. E depois eles planejavam também conquistar outros lugares do Nordeste. Outros planos que eles tinham também eram de atacar as igrejas católicas e suas imagens e se voltar contra toda a população que tinha nascido no Brasil. Então, eles queriam instalar essa autoridade muçulmana por todo o país, caso eles fossem vitoriosos, mas no fim de tudo, eles acabaram fracassando e sendo derrotados. Um bom ponto para adicionar é que, além dessas penas, muitos foram mandados para o Forte do Mar, uma prisão que era basicamente cercada por água, quase impossível de se fugir. E os líderes, a Roma e o mestre Manuel Califante, nunca foram encontrados. Existem algumas especulações que muito provavelmente eles morreram afogados na Batalha de Água de Meninos enquanto tentavam fugir, ou conseguiram fugir pelo mar nessa batalha. Sim, agora vamos falar um pouco sobre as nossas impressões, o que a gente achou sobre o jogo. E aí, Wilson, me fala o que mais te chamou a atenção nesse jogo, que tem como objetivo realmente aprender toda essa história, toda a revolta dos malês. Realmente, eu gostei muito, fiquei muito interessado pela didática, principalmente a do segundo jogo, porque a do primeiro foi muito legal, mas os gráficos do segundo jogo foram um pouco mais organizados. Também tem o quebra-cabeça, que foi uma didática muito legal, mas uma coisa que realmente me chamou a atenção foi, no primeiro jogo, ao momento que você conseguia as atividades para fazer fisicamente aqui no mundo real, ele liberava sílabas para você ir colocando no canto inferior direito para formar uma palavra. De primeira eu não tinha entendido o que aquelas sílabas significavam. Até que, no meio por fim, eu comecei a entender que aquilo formava uma palavra. E no fim, formou a palavra resistência, que eu acho que, depois que eu vi a palavra, foi realmente, mesmo depois de ter visto que fracassou a revolta no final, ao ver que a palavra final formada, a palavra secretária resistência, deu um certo abalo em mim. E para você, Charane, o que foi que mais te chamou a atenção? Olha, uma das primeiras coisas que me chamou a atenção ao iniciar o jogo foi a narração dos textos na primeira vez que você entra no jogo. Então tem a narração de um baiano, eu achei muito legal. Esse jogo, né, de alguém narrando, não ter só texto para você ler, tem também aquele jogo de músicas, que já entra em itens de acessibilidade, né? Tem todo o tutorial para você jogar o jogo, tem os volumes de áudio estão separados, né? Tem a música, como já falei, a narração, os efeitos. O celular ele também vibra, você colocar as peças do minigame. A questão do minigame também achei muito legal, porque você não só aprende, como você também se diverte jogando e tentando desvendar os mistérios ao decorrer do jogo. Então, essas coisas eu achei bem divertido. Você tanto aprender quanto se divertir jogando toda, todo esse minigame que tem dentro do jogo. E sobre o que é que você acha sobre a importância desses jogos educativos? Porque para mim não foi um jogo comum como outros jogos que eu já joguei, alguns jogos educativos, mas eu vi algumas diferenças
em comparação a outros jogos. E para você, qual o que você acha tão importante em relação a esses jogos educativos? E em comparação a outros jogos, qual foi os itens que você meio que achou interessante? Fala aí. Eu realmente gostei dessa didática de jogos educativos, principalmente esse jogo, porque realmente eu consegui aprender sobre essa revolta. Eu acho que até anos depois, ou até mesmo se for cobrado no Enem, eu vou me lembrar, porque esse jogo foi muito legal, a didática, do modo que foi construído. Em comparação a outros jogos, eu gostei porque esse seguiu uma linha cronológica. Além disso, ele mostrava textos, ele mostrava imagens, mostrava minigames, onde você tinha que procurar, prestar mais atenção. Realmente, eu gostei muito da. Eu acho que com esses jogos educativos são uma grande ferramenta, principalmente no momento atual que estamos vivendo. Foi uma grande ferramenta de aprendizado. Mas, Sailane, não, um jogo não só tem, não é absolutamente perfeito. Ele tem pontos positivos e negativos. Para você, quais foram os pontos positivos e negativos? Bom, para mim, os pontos positivos foram muitos, foi muito legal a didática dos minigames, a didática da neta e entrar para o passado com um quebra-cabeça para montar. No segundo jogo foi muito legal, eu gostei muito dessa didática. Porém, eu não gostei muito da forma que foi dividido os dois jogos, porque ambos os jogos contam a mesma história do começo ao fim, porém, no segundo jogo a gente pode ver certas informações que não estavam dentro do primeiro. Como, por exemplo, a participação das mulheres na revolta. Mas também no segundo tem coisas que faltam no que tem no primeiro, tem coisas faltando. Então, eu achei que para ficar mais interessante e dar um tom mais de, meu Deus, eu tenho que ver, eu acho que deveria ter sido ser dividido o primeiro jogo do começo até o momento em que a patrulha chega à casa de Manuel Califante, que é a primeira batalha, e quando eles chegam, ali o jogo acaba. E aí o segundo jogo começava da batalha até o final. Porque eu acho que ali, nesse momento, se fosse organizado desse jeito, ficaria muito legal. Ia dar um tom de mistério, de você, meu Deus, é agora. Agora eu tenho que ver o que vai acontecer a batalha, eu tenho que ver o desfecho. Ia dar um tom mais de curiosidade, ia dar uma diversão a mais do jogo. E para você, Shelene, quais foram os pontos positivos e negativos? Olha, também encontrei vários pontos positivos nesses dois jogos. No segundo, eu até esqueci de falar de que ele meio que interliga o ano que aconteceu a revolta, né, que é 1865, e 2018, que tem a nova personagem chamada Isis, que tenta desvendar os mistérios e alguns segredos da sua avó, que é a vovó Nena. Ela tenta desvendar alguns mistérios de alguns personagens que vão aparecendo no decorrer dos jogos. Eu achei a segunda parte, que é o do resgate, mais interessante que a primeira também. Eu também não achei assim muito necessário ter dividido em dois aplicativos. Eu acho que poderiam ter feito é, outro tipo de dinâmica para colocar, para prolongar a história. Mas esse ponto de meio que interligar o mundo, a época que aconteceu a revolta com o mundo atual, foi bem interessante para mim. Eu achei bem dinâmico. E em relação aos textos, eu achei um ponto negativo, porque eram muitos textos e eles encontraram várias formas de explicar o assunto. Acho que eles poderiam ter colocado esses textos em outras formas, como em vídeos, que eles colocaram alguns vídeos ao decorrer do jogo, eles poderiam ter colocado mais esses textos no, nesses vídeos. Então, esses pontos negativos, positivos que eu encontrei no jogo. Mas, em geral, eu achei o jogo muito interessante e uma ótima ideia, uma excelente ideia, para ser uma alternativa de explicar esse assunto, porque normalmente a gente. Algumas pessoas acham história muito chato, né? É muito texto, muita informação, muita história.
e tentando deixar a história mais, não mais simples, mas de forma mais dinâmica de aprender. É uma ideia bem excelente, assim, de explicar o assunto. Então, eu gostei bastante. E me fala aí se você indica, se você indica esse jogo para as pessoas, para quem quer aprender sobre o assunto. Me fala aí, amigo. Eu realmente gostei muito do jogo, mesmo tendo pontos negativos, mas sempre vai ter pontos negativos em tudo, nada é perfeito. Mas eu achei muitos pontos positivos, eu achei realmente muito legal, eu concordo com essa dinâmica, porque eu não tenho muita afeição com história para lembrar de acontecimentos. E esse jogo realmente me fez lembrar, agora eu tô vidrado com isso, eu consigo me lembrar de cenas do jogo a todo momento que vier na minha mente a revolta. E isso ajuda muito, eu gostei muito. Eles souberam construir muito bem ao momento que cada acontecimento estava acontecendo. Eles souberam construir muito bem, por exemplo, é o momento que vai mostrar a participação das mulheres na organização, onde a neta tem que ir falar com uma das rebeldes para passar e entregar o amuleto e os alimentos para os guerreiros. Eu achei muito legal, eles souberam construir muito bem essa dinâmica de procurar dessa receita. Eu gostei muito, eu realmente recomendo. Eu acho muito legal. Eu até vou procurar se existem mais jogos de outros assuntos variados com esse tema, com essa didática de história, porque realmente eu gostei muito. E foi um dos primeiros jogos que eu me interessei, assim, em saber mais sobre a história. Porque normalmente eu costumo jogar alguns jogos educativos, mas normalmente é apenas de perguntas e respostas. E como esse jogo tem toda a questão lúdica, que eu gosto muito desse minigame, de você jogar, não só ler textos e responder perguntas, mas você realmente jogar e querer saber mais sobre as informações da história. Então foi o primeiro jogo que eu acho que deve ter mais jogos, sim, mas principalmente por ser uma história do nosso país, eu achei bem interessante e influenciou muito para que eu continuasse jogando. E é isso, por hoje é só, por esse podcast é só. Eu também recomendo muito esse jogo para quem quer aprender mais sobre a Revolta dos Malês, saber de forma aprofundada tudo o que aconteceu. E é isso, gente. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Mais uma vez, eu peço desculpa por qualquer barulho que tenha acontecido, porque, né, infelizmente, nessa situação que estamos vivenciando, não é muito fácil fazer um podcast em silêncio, mas eu gostei muito da nossa conversa de hoje. Foi muito. Acrescentou bastante esses conhecimentos. Somente esse jogo, achei muito importante para mim saber mais sobre a história do nosso país, sobre a história, sobre essa revolta que aconteceu na Bahia, que eu não conhecia muito, eu conhecia assim por alto, mas jogando esse jogo eu pude saber detalhes muito importantes. Então, foi isso, pessoal. Nós agradecemos a atenção de todos e nos vemos no próximo episódio. Falou! Tchau, tchau!